Leitura do livro de Gênesis, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis capítulo 17. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. E teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho do homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado, e meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou meu pacto. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. E eu a abençoarei e te darei também um filho dela, e a abençoarei. E ela será mãe de muitas nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: Nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado, no próximo ano. E deixou de falar com ele, ascendeu Deus junto de Abraão. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18.
E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele? Porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou dele e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela. Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E ele falou mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali, e ele disse:
Não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: Ó, não se ire, Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: Não farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: Ó, não se ire, ó Senhor, e eu ainda falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto os velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto os pequenos quanto os grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aí? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade. Traze-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros que haviam casado com suas filhas e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam saído para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhe disse: Assim não, meu senhor.
Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá, não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Gênesis capítulo 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais do que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: Sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu
e todos os que são teus. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? E em que eu te ofendi para que trouxestes sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: Porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: Esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: Ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara lhe disse: Eis que eu te dei a teu irmão 1000 peças de prata. Servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros na casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611 só é publicada pela BV Books no Brasil. Seguimos fazendo a leitura bíblica e completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Se você chegou aqui agora, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Diariamente, às 4 horas da manhã, uma leitura vai ao ar. E assim seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Você pode começar a qualquer momento, não tem problema. O importante é ler, conhecer e refletir na palavra de Deus. Vou parando por aqui, mas eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Desta forma, levamos a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, hoje e para sempre. Fiquem com Deus.